anos 70, quem retomou, esse conceito de medicalização, mais clara foi o Peter Conrad. Esse já é o segundo livro dele sobre o assunto, de 2007, e é um livro muito interessante. E, segundo ele, medicalização é quando um problema passa a ser definido em termos médicos, descrito utilizando linguagem médica, compreendido através da adoção de um referencial médico ou tratado com uma intervenção médica. É importante destacar que medicalização descreve um processo, e a definição de processo em geral envolve complexidade, faltou esse detalhe aí. Como o Fernando e o Benilton já falaram, não se trata de um simples imperialismo médico, até porque muitas vezes esse processo foi demandado por associações de usuários, familiares, pacientes individuais. E a profissão médica pode até regular o processo, mas ela não controla. Isso é muito importante para a gente deixar claro. Não necessita ser completo e também ele pode estar falando de medicalização, como pode estar falando de desmedicalização. Só retomando tudo que o Fernando e o Benilton já falaram. Pode ocorrer não apenas através da criação de novas categorias, mas às vezes acontece através da expansão do conceito para a inclusão de novas pessoas que antes não faziam parte disso. Vocês vão ver que no caso do TDAH, a medicalização, descrita por Conrad, não é da criação do TDAH, mas sim a expansão do conceito de TDAH. Não é nem o efeito direto do desenvolvimento científico, apesar, como o Benilton e o Fernando falaram, claro que o desenvolvimento científico, principalmente a criação ou desenvolvimento de novas moléculas e novos fármacos tem contribuído bastante, embora esse seja um componente importante do processo. E dentro do desenvolvimento científico, eu acho importante relembrar o que o Fernando falou. Acho que mais importante até do que inovações medicamentosas da indústria, o que tem mais contribuído para o processo de medicalização são as inovações tecnológicas no campo das mídias sociais. A velocidade com que as informações são postadas, difundidas, discutidas, tomadas como verdade, rapidamente esquecidas para que outras informações cheguem, isso é algo que a gente não tem, ainda não tem noção nem ideia de quais vão ser as consequências claras disso. Dá para a gente pensar sobre quais as consequências da medicalização na época da Revolução Francesa, no início do século XX, mas esse processo que a gente está vivenciando agora, até por ser um processo, a gente ainda não sabe quais as consequências reais, e é por isso que discussões como essa, tentando tentar ver como seria a participação de cada um de nós, de cada setor da sociedade, e como fazer com que esse processo ele acabe sendo melhor compreendido e com o melhor resultado. Mais especificamente, exemplos de medicalização. Então, falando sobre parto, vocês vão ver esses slides de novo. Por que parto é um exemplo de medicalização? Porque a gente parir não necessariamente era um ato médico. Na verdade, até no século XX, era absolutamente natural, não precisava de médico, não precisava de hospital, não precisava de ninguém auxiliando o ato do nascimento e acompanhar a mãe que estava parindo. Por que o parto foi medicalizado? Por conta de um risco muito grande, tanto para a mãe quanto para o bebê, de que algo acontecesse. E a gente sabe que o tempo, mesmo hoje em dia, o tempo, que hoje em dia a gente usa carro, naquela época era cavalo ou carroça. Mas mesmo de carro, o tempo hoje em dia para uma pessoa sair de sua casa até um hospital, caso tenha qualquer complicação durante o parto, pode significar tanto morte da mãe ou do bebê, quanto sequelas muito graves ao longo da vida. Então, por isso, houve a medicalização do parto, e isso é muito importante. Depois a gente vai voltar nesse assunto. Guardem aí parto, que nós vamos voltar nisso, porque tem um risco também atual. Pode passar o próximo. Outro exemplo,
né? Até algum tempo atrás, a estimativa de vida das pessoas era de 50 a 60 anos de idade. Aliás, até se diz que é por isso que, né, só existia um casamento só para o resto da vida. Porque como as pessoas morriam, né, aos 40 ou 50, então só se casava uma vez. Atualmente fica muito difícil de você manter, né, essa proposta, né, de ter um casamento duradouro e feliz durante o resto da sua vida, vivendo até os 80, 90 anos de idade. Né? Mas acontecia também uma outra coisa, que é a disfunção erétil. É absolutamente normal que o homem, ao envelhecer, ele tenha disfunção erétil. Né? O que aconteceu? Né? Aconteceu que as pessoas começaram a viver mais e, simultaneamente, a indústria farmacêutica, né, ela fez uma descoberta totalmente por acaso, porque era uma medicação para tratar problema cardíaco, né, e descobriram que, como efeito colateral, né, dessa medicação para tratar problema cardíaco, né, os homens, principalmente, né, tinham ereção. A partir desse momento, a disfunção erétil passou a ser medicalizada. E aí nós vamos falar sobre o lado bom e o lado mau, né? Eu acho que, eu não vou fazer essa enquete aqui, mas pelo menos todas as pessoas que eu já conversei, tanto homens quanto mulheres, se perguntarem se quer que a disfunção erétil seja desmedicalizada e que as pessoas não sejam tratadas, ou que se passe a considerar a disfunção erétil como algo social e que não se deve usar nenhuma medicação para isso, eu acho que ninguém vai concordar. Né, principalmente se estiver acima dos 55, 60 anos de idade. Próximo exemplo. E aí, o exemplo do TDAH, que não tem como fugir, até porque eu trabalho com crianças e adolescentes com TDAH há bastante tempo. Né, a gente na UPA, nós temos, né, um ambulatório específico, fazemos pesquisa, né, sobre o assunto. Então, o TDAH, que tem sido usado bastante como exemplo de medicalização, né? Na verdade, entre os 3 exemplos que eu dei, né, se refere principalmente ao que o Conrad chamava de expansão do conceito. Por quê? Porque crianças e adolescentes com TDAH já existiam desde o século XIX que elas são descritas. O que aconteceu é que ao longo do tempo foi se incluindo pessoas, né, que já estavam na idade adulta, então houve uma expansão do conceito de TDAH. Pode passar. Então, pensando agora nos usos e abusos do conceito. Tem um filme de John Wayne, né, não vou falar a minha idade, mas assim, eu assistia filmes de John Wayne, que ele falava The Good, The Bad and the Ugly Sides. Então, tudo tem, né, um lado bom, um lado ruim, e infelizmente muitas vezes tem um lado mau, né? E aí, né, antes da gente falar, eu vou, né, agora começar a falar sobre isso, mas o primeiro problema que a gente encontra é que o conceito de medicalização ele pode ser adequado ou ele pode estar totalmente equivocado. Pode passar. Então, assim, isso não é texto meu, tá? Esse é um texto tirado, né, de algo que tem circulado bastante na internet, né, em que se descreve o seguinte: entendemos por medicalização, inclusive esse é um manifesto, né? Entendemos por medicalização o processo em que as questões da vida social, sempre complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e pelo tempo histórico, são reduzidas à lógica médica, vinculando aquilo que não está adequado às normas sociais a uma suposta causalidade orgânica expressa no adoecimento do indivíduo. Qual é o problema com essa frase? Tem 2. Primeiro, que o conceito está equivocado. Segundo, que ela é uma frase que, para quem não conhece bem o conceito, ela confunde ao invés de esclarecer. Por quê? Acompanhe comigo. Entendemos por medicalização o processo em que as questões da vida social, sempre complexas, multifatoriais e marcadas pela cultura e pelo tempo histórico. Gente, o processo de vida e dos seres humanos, isso está certíssimo. Não existe, né, ser humano, não existe saúde mental, nem nada que a gente faça em saúde mental que não seja
complexo, multifatorial, que seja marcado por questões da sociedade, da cultura e pelo tempo histórico do indivíduo, como o Fernando já falou, coisas que antes eram consideradas como patológicas não são mais e vice-versa. Então isso está certíssimo. Aí eles têm uma palavrinha, são reduzidas alogicamente. A gente viu, a definição não é essa, não é reduzida logicamente, é explicado e compreendido através de definições médicas. Mas esse reduzido já provoca um certo incômodo, né? Eu não sei, quando alguém diz assim, e está reduzido a tal coisa, já fica uma coisa menor, né? Pelo menos em mim provoca incômodo. Vinculando aquilo que não está adequado às normas sociais, não tem nada necessariamente a ver. Claro que as normas sociais, elas determinam se algo vai ser medicalizado ou desmedicalizado. Fernando deu um ótimo exemplo do homossexualismo, né? Outro exemplo é a masturbação, né? Que dependendo da cultura e do momento histórico era medicalizado e depois ficou desmedicalizado. Tem influência, mas não está de jeito nenhum excluindo outras causas. Então não se fala apenas de causalidade orgânica. Mas vamos continuar. Outro exemplo. Assim, questões como comportamentos não aceitos socialmente, vamos voltar ao exemplo do parto. Tem algo mais aceito socialmente do que parir? Né? Aliás, é o contrário, né? Quem né, tem um filho e abandona e tal, causa em geral uma comoção muito grande na sociedade. Então o ato de ter filho, o ato do parto, né, é considerado algo quase que sublime. Né? Então, medicalização não é só para comportamentos não aceitos socialmente. Não ocorrem no período estipulado, são retirados do seu conceito, dos seus contextos e isolados dos determinantes sociais. Não é esse o conceito de medicalização. Se alguém faz isso, está fazendo de forma equivocada. Pode passar, Tiago. Do lado bom, acho que o Fernando já falou, tem uma diminuição da culpa atribuída ao indivíduo. Nós atendemos, né, a doutora Ivete está aqui, né, a gente atende Felipe, Ricardo, né, crianças com TDAH, que elas já estão sendo estigmatizadas muito antes de chegarem aqui para tratamento. São chamadas de burras, lerdas, lentas, preguiçosas, malandras, né, que por isso não estudam, folgadas, então elas já estão sendo estigmatizadas, certo? E aí, essa ideia, né, de que, bom, não é necessariamente algo que eu pedir para, ou que eu tenho, né, uma culpa, então isso realmente diminui muito. Aliás, eu tenho vários exemplos, né, ao longo desses anos, né, atendendo pacientes, em que só o ato de você dizer para os pais, porque também os pais são culpabilizados, olha, seu filho é assim, um pestinha, entre aspas, porque é chamado, tem um paciente que tem vários apelidos, né? Pestinha, Taz, que é o demônio da Tasmânia, Bin Laden, Voldemort, Saddam Hussein, então os apelidos vão variando ao longo do tempo, né? Dependendo do terrorista da época, né? Então, e os pais são culpabilizados porque provavelmente eles não educaram essa criança de forma adequada. Então, essa diminuição da culpa é o lado bom. Como processo médico, pode-se exigir cobertura do tratamento por seguros médicos. Não só por seguros médicos, no caso de TDAH, foi uma grande vitória celebrada, né, por profissionais e pelos pacientes também, a possibilidade de ter um pouco mais de tempo na hora de fazer a prova do vestibular. Quer dizer, não é mais vestibular, isso é da minha época, na hora de fazer a prova do Enem. Né? Então, isso fez com que várias pessoas, né, que não conseguiriam concluir a prova do Enem no tempo, né, conseguissem tirar notas muito boas. E pode-se exigir benefícios, esse é um ótimo exemplo. O lado ruim, tem várias formas de ter lado ruim, vamos falar de cada um. Primeiro, quando as propostas terapêuticas são usadas de forma abusiva e ou exclusiva. Infelizmente, a gente não tem muito controle, deveríamos até. Mas, por exemplo, vejam essa foto, né? Vocês acham que esse rapaz precisa de Viagra?
principalmente estando ao lado dessa moça. Se tiver fobia social, pode precisar. Mas ele não tem cara de quem tem fobia social. Então, a moça pode ter diabetes. Bom, com certeza, né, o ideal, assim, pelo menos a gente imagina que alguém entre 20 e 40 anos de idade não precisaria. Entretanto, é verdade e é fato que tem muitos adolescentes e adultos jovens que têm usado Viagra nas baladas. Então, faz uso de ou cocaína ou êxtase, né, e álcool, que depois de um tempo interfere com a ereção, e aí usa o Viagra para poder conseguir ter relações sexuais depois. Então, isso é claramente um uso abusivo. Eu acho que é preciso a gente tomar cuidado aí, e aí que está a questão. Ter uso abusivo significa que nós precisamos, a partir de agora, retirar o Viagra do mercado, ou nós precisamos trabalhar melhor esse conceito e para quem é prescrito, de que forma e de que maneira? Então essa é uma pergunta para o debate, pode passar. Olha só esse site, é o mesmo site que eu mostrei para vocês, e o autor, isso é um site, está na internet para todo mundo ver. Então ele começa a falar sobre a medicalização do parto e que isso, ele é totalmente contra a medicalização do parto, e ele começa dizendo o seguinte: onde começa? Começa desde a gestação. Olha essa primeira frase. O problema com a criança, né, o assault, que é quase como, né, você está causando dano ao bebê, começa com ultrassom. Então, ele é contra fazer ultrassom. Por que ele é contra fazer ultrassom? Porque, teoricamente, segundo ele, né, o ultrassom aumenta a temperatura e pode causar defeitos, né, de nascença e resultar em danos no sistema nervoso central. O problema da epidural. Só quem é homem pode ser contra a epidural, né? Ou quem nunca teve filho, né? Mas tudo bem. Então, as epidurais interferem com o biofeedback normal entre os músculos pélvicos e o cérebro da mãe durante o parto. Depois da epidural, os bebês têm dificuldades com a amamentação e têm anormalidades comportamentais por pelo menos 6 semanas. As mães que aceitam a epidural descrevem os seus bebês como mais difíceis para serem cuidados. Vocês podem ver que tem várias propagandas, né? Então é muito interessante um site anti-medicalização, no qual ele faz propaganda de algo que pare a dor em 60 segundos. Né? Mas vamos continuar.